Toca Livros e Editora Wish apresentam os melhores contos de fadas celtas, tradicionais e autorais. Uma compilação de grandes autores. Narrado por Caio Paduan. Se você quiser que seus filhos sejam inteligentes, leia contos de fadas a eles. Se quiser que sejam mais inteligentes, leia mais contos de fadas. Albert Einstein. Conheça os autores. Vidas e obras de mentes criativas. Joseph Jacobs, 1854-1916. Historiador e folclorista australiano, Joseph Jacobs viveu na Inglaterra durante sua vida adulta. Ficou mundialmente conhecido por uma série de artigos sobre a perseguição aos judeus na Rússia e publicou muitos volumes no campo da história judaica. Jacobs editou o jornal Folklore, de 1899 a 1900. De 1890 a 1916, editou e publicou diversas coleções de contos de fadas que foram impressas com ilustrações de John Dickson Batten. English Fairy Tales, Celtic Fairy Tales, Indian Fairy Tales, More English Fairy Tales, More Celtic Fairy Tales e Europa's Fairy Book. Ele acreditava que as crianças inglesas deveriam ter acesso aos contos ingleses, enquanto, majoritariamente, os contos de Grimm e Perrault eram publicados, sendo histórias alemãs e francesas. Jacobs, porém, foi inspirado por esses autores e escreveu: o que Perrault havia iniciado, os Grimm completaram. Andrew Lang, 1844-1912. Andrew Lang foi um escritor escocês. Dono de vasta erudição, tornou-se uma autoridade em literatura grega, francesa, inglesa, folclore, antropologia, história escocesa, telepatia e em outros campos. Realizou inúmeras pesquisas e publicou também alguns livros de poesia. Foi autor e editor de uma das maiores coleções de contos de fadas e histórias do mundo, junto com sua esposa, Leonora Blanche Aline, com 25 publicações entre 1889 e 1913, incluindo The Lilac Fairy Book, 1910, compreendendo contos irlandeses, escoceses e de outros países. No total, a coleção contempla 798 contos e 153 poemas. É um dos maiores compiladores de contos de fadas, disponibilizando o acesso traduzido a histórias raras e selecionadas. Douglas Hyde, 1860-1949. Douglas Hyde, pseudônimo de Anne Crivin Ivin, foi um escritor, linguista e político irlandês, presidente da República da Irlanda entre 1938 e 1945. Kenneth Grahame, 1859-1932. Kenneth Grahame foi um escritor escocês de ficção e fantasia escritos para crianças. Seu principal trabalho é O Vento nos Salgueiros, 1908, um dos maiores clássicos da literatura infantil, influenciando muitos outros autores. Morou a maior parte de sua vida na Inglaterra. Oscar Wilde, 1854-1900. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, ou simplesmente Oscar Wilde, foi um influente escritor, poeta e dramaturgo irlandês. Depois de escrever de diferentes formas ao longo da década de 1880, tornou-se um dos dramaturgos mais populares de Londres, em 1890. Hoje, ele é lembrado por seus epigramas, peças e livros, como O Retrato de Dorian Gray, 1890, e O Fantasma de Canterville, 1887. Lady Wilde, 1821-1896. Mãe de Oscar Wilde, nascida Jane Francesca Agnes, Lady Wilde foi uma poetisa irlandesa e apoiadora do movimento nacionalista. Ajudou a compilar os contos populares irlandeses, que eram de seu particular interesse. George MacDonald, 1824-1905. George MacDonald foi um escritor, poeta e ministro cristão escocês. Suas obras foram uma inspiração para muitos autores notáveis, como Lewis Carroll, C.S. Lewis, W. H. Auden, J.R.R. Tolkien, Madeleine L'Engle, G.K. Chesterton e Mark Twain. Sua obra mais conhecida é The Princess and the Goblin, A Princesa e o Duende,
de 1872, na qual a animação de 1994 foi baseada. Showsam Mac Cathmore, 1879-1944. Irlandês nascido em Belfast, Showsam Mac Cathmore foi poeta e letrista que também escreveu sob seu nome anglicizado Joseph Campbell. Foi fundador do Ulster Literary Theatre, para o qual escreveu algumas peças. É autor de muitas coleções de poesia, incluindo Songs of Ulla, 1904, The Garden of Bees, 1905, The Mountain Singer, 1909, Earth of Cualan, 1917, e da obra póstuma Collect Poems of Joseph Campbell, 1963. Suas peças incluem The Little Cowherd of Slang, 1904, e Judgment, 1912. Edmund Lame, 1848-1904. Nascido em Munster, na Irlanda, Edmund Lame foi jornalista, advogado, político e autor de contos de fadas. Seus contos foram reimpressos diversas vezes nos Estados Unidos e Irlanda. Brian O'Looney, 1828-1901. Nascido em Ennistimon, perto da costa oeste da Irlanda, Brian O'Looney foi um proeminente poeta, editor e tradutor. Compilou diversas coleções de poemas e contos de fadas. Laurie Claire Fouché. Laurie Claire Fouché foi uma autora que reuniu contos de fadas e folclóricos em diversas coletâneas. Anna McManus, 1864-1902. Anna foi uma jornalista, escritora e poeta irlandesa. Foi casada com o folclorista Seamus McManus, mas faleceu apenas um ano após seu casamento. Suas obras incluem, entre outras, The Four Winds of Erin, 1902, The Passionate Hearts, 1903, e In the Celtic Past, 1904. Utilizava o pseudônimo Ethna Carberry para seus livros. Suas poesias foram publicadas pelo marido após a morte de Anna e se tornaram um grande sucesso durante os anos seguintes. Ele também escreveu memórias dedicadas a ela. Patrick Kennedy, 1801-1873. Foi um importante folclorista e educador que virou vendedor de livros, além de contribuir com vários artigos e resenhas como escritor. Acabou se tornando mais conhecido como colecionador de folclore e editor de contos irlandeses, principalmente de sua cidade natal, County Wexford. Legendary Fictions of the Irish Celts, 1867, foi a obra mais importante de Kennedy, junto com Fireside Stories of Ireland, 1870, e Bardic Stories of Ireland, 1871. Foi um dos pioneiros a publicar materiais folclóricos da Irlanda. Elizabeth W. Grierson, 1869-1943. Nascida perto da fronteira escocesa, Elizabeth W. Grierson publicou mais de 30 livros, incluindo diversas coletâneas de contos de fada escoceses, folclore, baladas e guias turísticos sobre Edimburgo e Florença. Alguns de seus livros são The Scottish Fairy Book, 1910, Tales from Scottish Ballads, Tales of English Minsters e Vivian's Lesson. Francis James Child, 1825-1896. Francis James Child foi um estudioso, educador e folclorista americano, hoje mais conhecido por sua coleção de baladas infantis inglesas e escocesas. Child foi professor de retórica e oratória de Boston, na Universidade de Harvard, onde produziu edições influentes da poesia inglesa. Prefácio. As origens celtas e seus personagens literários. Professor Alexander Meirelles. Boas-vindas, viajante, ao mundo celta. Lendas arturianas e Halloween. Essas são as primeiras ou talvez as únicas lembranças que grande parte das pessoas tem em mente quando pensam no legado cultural dos celtas para o Ocidente. No primeiro caso, estamos falando de um corpus de narrativas de autorias conhecidas ou anônimas circulantes desde o século VI d.C., e que incorporaram e mesclaram diversos relatos históricos, literários e religiosos. Nessas obras, entramos em contato com as aventuras do rei Arthur, governante da Bretanha,
e portador da poderosa espada Excalibur. Ao lado de sua esposa, a rainha Guinevere, dos Cavaleiros da Távola Redonda, como, dentre outros, Lancelot, Gawain, Kai, Percival, Galahad e auxiliado pelo seu mentor, o mago Merlin, Arthur luta contra inimigos diversos do castelo de Camelot, entre eles a sua meia-irmã, a bruxa Morgana, e seu filho Mordred. Essa é a versão da história, impregnada da ideologia cristã em relação às mulheres e às crenças não cristãs, que chegou a nós em fins do século XV, no romance Le Morte d'Arthur, 1485, de Sir Thomas Malory, obra que congrega e unifica as diferentes versões dos textos medievais. No segundo caso, falamos de uma celebração amplamente difundida hoje na América e na Europa, popularmente conhecida também como o Dia das Bruxas, e que possui raízes no grande festival de Samhain, início do calendário celta, no dia 1º de novembro. Tratava-se de uma celebração pastoral, marcando o começo do período de dias mais curtos e noites mais longas no hemisfério norte, que se realizava depois das colheitas e de feitas as oferendas aos antepassados para compartilhar a boa sorte. Como destaca John Sharkey, 1994, até o fim do século XX, na Irlanda, ainda se faziam as limpezas das casas e alimentos eram deixados nas mesas ou nas entradas das moradas para os antepassados na véspera do Dia de Todos os Santos. Especula-se que essa seja uma das origens do costume das crianças norte-americanas de se fantasiar e passar nas residências das pessoas em busca de doces e outros aperitivos. Mas, quando detemos o nosso olhar nessas duas expressões culturais, encontramos sob a superfície dos romances medievais de cavaleiros com armaduras brilhantes e das abóboras iluminadas em meio a vestimentas infantis de bruxas, a presença de um repertório ancestral de narrativas, ainda envoltas em mistérios, que a editora Wish traz a você por meio do livro que está agora em suas mãos. Se no século XXI você precisa viajar até as baías e penhascos do extremo oeste da costa marítima da França, Inglaterra, Irlanda ou ilhas da Escócia para estar mais próximo da cultura celta, no passado essa tarefa seria mais fácil. De fato, os celtas já dominaram grande parte da Europa desde o Mar Negro até o Oceano Atlântico. Neste ponto, é importante destacar que não existe um único povo celta, mas sim uma civilização composta de diferentes tribos que compartilhavam a mesma língua, crenças religiosas, estilos artísticos e tradições. Tendo as suas origens nas regiões da Europa Central, foi a partir do ano 1200 a.C. que essa cultura começou a se formar de forma mais coesa, a partir dos registros de existência de uma língua céltica em meio a tribos guerreiras. As primeiras referências históricas a respeito dos celtas ocorrem no Império Romano entre os séculos 8 a.C. e 7 a.C., quando os romanos passaram a usar o termo Galli, bárbaros, para nomear os gauleses, celtas da antiga região francesa da Gália, imortalizados hoje nas histórias em quadrinhos de Asterix e Obelix, criações de Albert Uderzo e René Goscinny. Já o primeiro registro escrito sobre as tribos celtas pode ser encontrado em fins do século VI a.C., nos trabalhos do geógrafo grego Hecateu de Mileto, que descreveu a região de Narbonne, na atual França, como uma cidade de celtas. No século seguinte, o historiador grego Heródoto descreveu os Keutoi, bárbaros, como povo que habitava tanto as regiões mais extremas ao oeste do continente europeu, quanto os territórios do rio Danúbio. Encontra-se aqui em Heródoto, com a palavra Keutoi, a origem do nome celta. Diga-se de passagem neste ponto que há poucos indícios de que esses povos chamassem a si mesmos de celta. Estamos falando aqui de tribos que se identificavam como iscenos, trinovantes, dentre outras denominações. Todavia, por conta de suas proximidades culturais e das trocas comerciais entre as aldeias realizadas pelos rios europeus, é correto considerá-los uma civilização relativamente coesa e distinta da romana e da grega. Seriam também os romanos que, a partir do século II a.C., começaram a pressionar esses povos, empurrando-os para as extremidades ocidentais do continente europeu e para as ilhas britânicas. Em termos de organização social, a figura mais lembrada dos celtas até hoje, tendo atravessado os séculos e se tornado parte da cultura de entretenimento, é o druida. Em
os melhores contos de fadas celtas, esse personagem fascinante aparece em contos como A História de Deirdre, 1892, de Joseph Jacobs, e A Tosa da Lã Encantada, 1904, de Anna McManus. Os druidas desempenhavam um papel-chave na sociedade celta, controlando seu poder político e religioso. Tão forte era a influência dos druidas sobre seu povo que eles eram vistos como uma ameaça pelo próprio Império Romano. Entre os anos de 58 a.C. e 57 a.C., Júlio César mandou esmagar primeiramente esses sacerdotes e seus bosques sagrados antes de prosseguir seus ataques à Gália. A mesma tática foi seguida na Bretanha romana no ano 61 d.C., quando o governador Suetônio Paulino acabou com os druidas na região de Anglesey, no país de Gales, oficializando o domínio romano sobre a Bretanha. A partir desse ponto, é incerto afirmar como o druidismo sobreviveu na Irlanda e nas terras baixas da Escócia, visto que registros históricos começaram nessas áreas apenas após a conversão da população local ao cristianismo a partir do século V. Por essa razão, ao longo da Idade Média, a figura do druida passou gradativamente da esfera da história para a dos textos religiosos e da literatura. O que sabemos hoje sobre os druidas durante o período medieval vem única e exclusivamente através dos registros de monges católicos, que obviamente tinham interesse especial em descrevê-los da perspectiva de um povo derrotado e pertencente ao passado. A imagem recorrente dos druidas no imaginário popular os situa em meio aos bosques e florestas. Essa relação entre os druidas e as árvores advinha da crença de que os seus deuses e deusas não habitavam o céu ou o topo de uma montanha, mas as árvores, rios, córregos e colinas. Essa forma de visão religiosa, conhecida como panteísmo, contempla a existência do divino dentro do mundo físico e é distinta de outras religiões, que o consideram como uma forma separada ou transcendente sobre a natureza. Ao contrário do que comumente se imagina, os druidas não se constituíam como um grupo único. Eles se organizavam em 3 classes com funções que por vezes se sobrepunham. Primeiro, havia os druidas, que eram os legisladores, os responsáveis pelos ensinamentos de astronomia, astrologia, magia, medicina e pelo aconselhamento dos governantes. Em segundo lugar, os Veites, ou Oveits, encarregados das profecias e dos ofícios sacerdotais. Por fim, a terceira classe dos Bardos, guardiões da história e da sabedoria celta por meio da poesia e da narração de histórias. Com a queda dos druidas, conforme acredita Leslie Ellen Jones, 2002, a partir de pesquisas etnográficas, os bardos podem ter assumido, ao longo da Idade Média, o papel de poetas e contadores de histórias, incorporando também a função dos Veites, ao passo que o lugar dos druidas, como conselheiros de reis, foi ocupado por membros da Igreja Católica medieval. Essa passagem do mundo dos druidas e seus deuses para o mundo do Deus único do cristianismo é um elemento recorrente das lendas arturianas e suas adaptações para a literatura, o cinema e a TV, como visto na quadrilogia iniciada por As Brumas de Avalon, 1979, de Marion Zimmer Bradley, no filme Excalibur, 1981, e na série Cursed, A Lenda do Lago, 2020. Falando em religião, 2 das maiores diferenciações interrelacionadas dos celtas em relação aos gregos e romanos eram a constituição e organização de suas divindades e o lugar reservado ao feminino nesta sociedade. Quando pensamos em deusas e deuses no Ocidente, logo lembramos da mitologia greco-romana e nórdica, e principalmente dos seus respectivos mitos de criação e de fim, assim como da organização de seus panteões. Sabemos como o universo se iniciou, quem são os governantes supremos, suas relações de parentesco, atribuições, poderes de cada divindade e como essas entidades encontrarão o seu fim. Mas e quanto aos celtas? Este foi um dos pontos presentes na coletânea Os Melhores Contos de Fadas Celtas e que intrigou historiadores clássicos. Como aponta Patricia Monahan em The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore, 2004, a falta de um mito celta sobre o início do universo tem levado alguns estudiosos a acreditar que essas tribos compartilhavam a visão de que o seu mundo estava em contínua criação ou de que ele sempre existiu. Isso também se aplicava na descrição da esfera sobrenatural.
O outro mundo celta possuía similaridades com o tempo do sonho dos aborígenes australianos, no sentido de proximidade e interseção com a nossa realidade. Assim, como o leitor e a leitora poderão constatar nos contos A Tosa da Lã Encantada, de Anna Mocmanus, e Princesa Fínula e o Anão, 1890, de Edmund Lemmy, as divindades e lugares encantados podiam afetar diretamente o nosso mundo. Todavia, estes seres não podiam entrar ou sair quando e onde quisessem, mas somente em pontos específicos no tempo e no espaço onde o acesso fosse possível. Os celtas também acreditavam que as pessoas podiam adentrar territórios sobrenaturais. Alguns o faziam por acidente, confundindo o lugar sobrenatural com a nossa realidade, enquanto outros eram sequestrados, por exemplo, por uma bela dama encantada que desejava uma companhia humana, ou ainda por outra criatura sobrenatural à procura de um músico para uma celebração no além ou para a solução de algum problema. Esses são os casos, respectivamente, dos contos Tam Lin, 1860, de Francis James Child, e O Caçador de Focas e o Sereiano, 1910, de Elizabeth W. Grissom. O outro mundo tinha a mesma aparência do nosso, mas era perceptivelmente mais belo e imutável quanto à passagem do tempo. As árvores floresciam e frutificavam ao mesmo tempo e ninguém nunca envelhecia. A morte não tinha domínio naqueles territórios do sobrenatural. Esse fato evidencia a visão celta da contínua mudança, expressada em festivais como o de Samhain, em que os antepassados mortos eram celebrados de forma a garantir a prosperidade da comunidade dos vivos, como um fluxo contínuo de existência. Entende-se aí o porquê de os celtas tomarem o pôr do sol como o início de um novo dia. Nesta leitura, o sol morria no oeste, onde ficavam localizadas as Ilhas Mágicas e o Outro Mundo, descia até a terra subterrânea dos mortos durante a noite e renascia forte e vigoroso no leste, mantendo assim o ciclo perpétuo da natureza. No Outro Mundo viviam os grandes deuses e deusas celtas, mas não havia uma organização específica como conhecemos na mitologia clássica e nórdica. Ao invés disso, haviam várias divindades, muitas das quais eram específicas a uma região ou comunidade e com atributos diferentes. Os celtas eram tão politeístas que o juramento usual praticado entre eles era: "Eu juro pelos deuses que meu povo jura." Mas, ainda que o panteão celta fosse descentralizado, alguns deuses e deusas apareciam recorrentemente em muitos lugares, geralmente sob nomes diferentes. Este era o caso da deusa Tripla, do deus Chifrudo e das divindades dos rios e outros locais da natureza. Cabe ressaltar que os celtas não representavam suas divindades na forma humana, porque todas elas tinham o poder de mudar de forma e assumir a aparência de outras pessoas e animais. Por essa razão, não havia uma tradição nativa de esculpi-los ou pintá-los em sua forma física. Foi apenas após a conquista romana que começou a surgir, na área do Mediterrâneo, esculturas e pinturas de deuses e deusas celtas nas formas de homens e mulheres romanas. A maior parte dos contos desta coletânea traz este elemento da mudança de forma corporal, seja como proveniente dos poderes sobrenaturais de seres específicos, caso de O Lobo Cinzento, 1871, de George MacDonald, e O Rei do Deserto Negro, 1904, de Douglas Hyde, ou como resultado de maldições ou castigos, conforme visto em Filhos de Lir, 1894, de Joseph Jacobs. Apesar dos deuses e deusas celtas não estarem organizados de forma hierárquica, é possível observar a existência de uma estrutura familiar entre essas divindades, algo observado com a deusa mãe dos Tuatha Dé Danann, na mitologia irlandesa. No geral, todos os celtas acreditavam nessa deusa cuja generosidade e fecundidade faziam com que a vida fosse possível. Segundo as narrativas, geralmente a deusa-mãe era a ancestral de todos os povos celtas, enquanto em outras versões, ela aparece como a ancestral dos próprios deuses. Conhecida pelos nomes de Dana, Dano, Dom ou Ano, essa deusa tem sido conectada com outra divindade feminina aquática indo-europeia, identificada por Dano, cujo nome sobrevive em rios como o rio Danúbio, que atravessa a Europa do oeste ao leste, e o rio Don, na Rússia. Ainda que nesta interpretação Dana fosse originalmente uma deusa dos rios,
ela também passou a ser identificada com a terra, pelo fato de que são as suas águas que banham e nutrem o solo, garantindo a colheita e o cultivo de animais. Estão presentes nesse processo as 3 faces femininas: a virgem, que dá início ao ciclo da vida; a mulher grávida, representando a fertilidade, a capacidade do feminino em gerar filhos; e a anciã, completando o ciclo natural e imbuída da sabedoria advinda das experiências da vida. Dentro desse contexto da deusa mãe, é importante salientar o lugar de destaque que os povos celtas atribuíam à mulher dentro da sua sociedade. Diferente de outras culturas, principalmente a cristã no período medieval, a mulher celta usufruía da liberdade e direitos. Entre esses direitos estavam a participação nas batalhas e a solicitação do divórcio. Essa igualdade também se manifestava na posição de liderança ativa que algumas mulheres tinham em suas tribos, como a da célebre rainha Boadiceia, que no ano de 61 d.C. ameaçou a soberania de Roma na Bretanha. Mas, certamente, serão nas narrativas orais que deram forma aos contos que a editora Wish traz até você que será possível compreender o misto de fascínio e temor que as mulheres causavam entre os celtas. Salta aos olhos a presença de mulheres sobrenaturais na maioria das histórias de os melhores contos de fadas celtas. Ao longo das páginas, somos apresentados a damas amaldiçoadas desde os seus nascimentos, transmorfas capazes de assumir a forma de vários animais, jovens transformadas em outros seres ou em demônios do ar, soberanas de terras encantadas e entidades femininas que surgem das águas e interagem com os humanos, nem sempre com resultado positivo para estes últimos. Em todos os casos, o que fica evidente é a exposição da face arcana do feminino e sua conexão com a natureza. Desde as brumas do tempo, o ser humano aprendeu a depositar sua confiança na inexorabilidade da natureza, que ganha expressão no ciclo das estações do ano e na alternância do dia e da noite. A partir dessa confiança, ele conseguiu organizar colheitas e a criação de animais. Todavia, se a natureza possui um lado bucólico, também tem um lado perigoso. A brisa que nos acolhe hoje pode se tornar a tempestade de amanhã. Desde a aurora da civilização humana, essa dualidade da natureza encontrou a sua personificação no corpo da mulher. Afinal de contas, como compreender uma criatura que, aos olhos do patriarcado, é capaz de gerar a vida, mas também se liga à morte pela eliminação regular do sangue, um fluido desde sempre ligado ao viver? Foi esse pensamento que fomentou o surgimento de criaturas sobrenaturais femininas, intimamente ligadas aos celtas, responsáveis tanto pelo nascer das plantas e do fluxo dos rios, quanto pelo acometimento de enfermidades e outros problemas que deixavam as comunidades do passado intrigadas pelo mistério e imprevisibilidade de sua ocorrência. A mesma criatura que empresta o seu nome às histórias que você lerá a seguir: a fada. Como aponta Nelly Novaes Coelho em O Conto de Fadas, 1998, há pouca dúvida entre pesquisadores e pesquisadoras de que as fadas surgiram em meio à cultura celta para expressar a natureza sobrenatural da mulher. A primeira menção a estas criaturas foi feita na obra De Situ Orbis, 43 d.C., do geógrafo romano do século I d.C., Pomponius Mela, para designar seres femininos dotados do poder da profecia. Conforme o próprio Mela registra, em citação feita por Frida Schultz de Mantovani, na obra Sobre las Hadas, 1943, elas habitavam, na ilha do Sena, 9 virgens dotadas de poder sobrenatural, meio ondinas, gênios da água, e meio profetisas, que com suas imprecações e seus cantos imperavam sobre o vento e sobre o Atlântico, assumiam diversas encarnações, curavam enfermos e protegiam navegantes. O rio Sena banhava a Gália, região em que, conforme vimos, os celtas se concentraram por séculos até a expulsão romana. Estabelece-se assim, na menção dos poderes proféticos dessas damas mágicas, a vinculação entre os celtas e a hipótese mais aceita quanto à origem da palavra fada. Fae, fée, francês; fada, provençal; hada, espanhol; fata, italiano; fada, português. A conexão de todas essas palavras com fatum, destino, fatalidade, oráculo, conexão esta apontada inicialmente por Pomponius Mela, começa a ganhar forma no século IV d.C., quando adquire a forma plural e passa a ser considerada uma palavra feminina,
sendo usada como equivalente às parcas romanas. No reverso da medalha dourada, usada pelo imperador Diocleciano, 284 d.C. a 305 d.C., por exemplo, havia 3 figuras femininas com a inscrição Fatis Victritibus. A partir daí, intensificou-se o processo de ligação das fadas com a magia. Na Idade Média, fatum deu origem ao verbo fatare, encantar. Este verbo foi adotado pela língua italiana, provençal e espanhola. Na França, ela se tornou faire, faire, de onde derivou o substantivo faerie, feiri, ilusão, encantamento. E foi nessa forma que a palavra penetrou a língua inglesa, vindo a se anglicizar no século XIII e se tornar fairy. Por conta dessa diferença em relação ao italiano, ao provençal e ao espanhol, John Clutt e John Grant defendem em The Encyclopedia of Fantasy, 1999, que faerie é uma derivação do anglo-saxônico elf, cuja raiz está na palavra nórdica alvar, anão. A ancestralidade e universalidade dessas criaturas nos ajuda a entender a dificuldade de se rastrear a origem de seu nome. Em The World Guide to Gnomes, Fairies, Elves and Other Little People, 1978, Thomas Kitley mostra como os estudiosos apontam diferentes fontes da origem da palavra fada. Desde a possível raiz no anglo-saxão, que se transformou nos verbos to fare, passar, até a localização na cultura celta na palavra bretã met, de onde surgiu a palavra maid, donzela. Independente da origem, porém, gradativamente a literatura medieval criou 3 sentidos para faerie. Primeiro, ilusão ou encantamento. Segundo, terra da ilusão. Terceiro, terra das fadas. Por fim, faerie passou a designar os habitantes da terra das fadas, ou seja, os seres sobrenaturais habitantes das florestas e bosques, e também as donzelas dos romances medievais. Como o leitor e a leitora poderão conferir, estes habitantes de territórios encantados aparecem aqui na forma de leprechauns, duendes, dragões, gigantes e knuckleaves. A Terra das Fadas possuía regentes e a tradição mostra que a governança desses reinos era feita por personagens como Heródias, Herodiana, Perta, Holda, nomes que sugerem uma continuidade com a herança de deusas clássicas e nórdicas. Já no seu relacionamento com os humanos, elas eram conhecidas por eufemismos, como gentes, as justas, as bondosas, as mães. O reino das fadas é costumeiramente marcado por distorções temporais. Uma hora com as fadas é um século em nossa realidade. Essa é uma temática recorrente em muitos romances medievais que narram as aventuras de mortais nesse reino encantado. Um dos exemplos mais conhecidos é a popular lenda irlandesa do herói Oazen, na lenda de Tir na Nog. Nela, Oazen tem um romance com uma dama das fadas e, ao retornar ao mundo mortal devido à saudade da terra natal, descobre que muito tempo já havia se passado, a ponto dele ter se tornado uma lenda. Tem-se aí a gênese da convenção adotada por muitos romances de fantasia, como As Crônicas de Nárnia, 1950-1956, de C.S. Lewis. Neste caso, o tempo em Nárnia passa de forma mais lenta que em nossa realidade. Ainda que comumente imaginadas como entidades puramente gentis e pacíficas, a tradição mostra que as fadas têm personalidade traiçoeira e podem trazer problemas com sua magia para algum humano que as tenham desagradado. Neste sentido, um dos principais temores do povo do campo era ter os bebês substituídos no berço por uma criança fada de igual aparência à criança humana, ao passo que a verdadeira seria levada para o reino das fadas para sempre. Essa dualidade se evidencia na subdivisão da sociedade das fadas de acordo com sua personalidade, que pode ser encontrada principalmente no folclore escocês e irlandês, a corte Cili e a corte Ancili. No primeiro caso, temos fadas que vivem em suas próprias sociedades e mantêm uma relação relativamente pacífica dentro da sociedade humana, desfrutando da comida e da dança do meio rural oferecido pelos humanos. No segundo caso, temos fadas engajadas em prejudicar seriamente a raça humana. Elas têm aparência horrenda e habitam regiões de violência e selvageria. Esse é o caso da Banshee, ou Banshee,
que é mencionada aqui no conto A Tosa da Lã Encantada. Apresentada como um espírito celta irlandês cujo nome significa Mulher da Colina, Ban mais She. A Banshee é uma fada negra, apresentada como uma mulher velha com olhos vermelhos, cabelos brancos e um capuz cinza sobre um vestido verde. Dada essa conexão com o feminino e sua capacidade de causar tanto bem quanto mal, na Idade Média as fadas eram um complemento secular aos anjos e demônios na esfera religiosa. Da mesma forma, elas podem ser entendidas como complementos sobrenaturais às bruxas na esfera mundana. Essa ligação da bruxaria com o mundo das fadas ocorria pela acusação mútua de que fadas e bruxas podiam causar doenças em humanos e animais, afetar a fertilidade das mulheres, estragar as colheitas e provocar acontecimentos inexplicáveis. Cabe salientar que, apesar das fadas marcarem presença em registros de crônicas dos séculos XII e XIII de Walter Map, Giraldus Cambrensis e Gervase de Tilbury, e nos romances de cavalaria do mesmo período, mais especificamente no ciclo arturiano de romances bretões criados por Chrétien de Troyes e compilados por Thomas Malory, foi na Inglaterra elisabetana da década de 1590 que as fadas se tornaram protagonistas pela primeira vez no poema épico The Faerie Queene, do inglês Edmund Spenser. Projetado como 12 livros, cada um deles dedicado a uma virtude, The Faerie Queene, a Rainha das Fadas, é um poema épico alegórico que descreve a luta entre católicos e protestantes. Na obra, a Terra das Fadas é a Inglaterra, ao passo que a Rainha das Fadas é representada pela Rainha Elizabeth I. Ainda que apenas 6 livros tenham sido publicados, Spenser morreu em 1599, The Faerie Queene popularizou a imagem das fadas como os seres diminutos que conhecemos hoje. Neste processo, a peça A Midsummer Night's Dream, Sonhos de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, provavelmente composta entre 1594 e 1596, também foi decisiva para a disseminação da figura da fada moderna. Nela, Oberon, o rei das fadas, trama uma artimanha com Puck, envolvendo uma flor mágica, humanos que adentram a sua floresta, e Titânia, rainha das fadas. Finalmente, em 1697, dentro do mesmo contexto cultural que levou Charles Perrault a publicar no mesmo ano seu Histoire du temps passé, avec des moralités, ou Conte de ma mère Loire, a baronesa de Loire, Marie-Catherine Lejumel de Bar-le-Ville, cunhou o termo Contos de Fadas em sua obra Le Conte de Fées. E o resto é história. O momento chegou. Agora é a hora de você embarcar rumo a essa magia. Boa viagem ao mundo celta e boa leitura com os melhores contos de fadas celtas. Alexander Meirelles da Silva é professor associado da Universidade Federal de Goiás, onde leciona e orienta pesquisas sobre literatura fantástica na graduação do curso de Letras e na pós-graduação em Estudos da Linguagem. É doutor em Literatura Comparada pela UFRJ e mestre em Literaturas de Língua Inglesa pela UERJ. É autor do livro Literatura Inglesa para Brasileiros, Literatura e Cultura Inglesa para Estudantes Brasileiros, 2005. Desde 2016, é produtor de conteúdo do canal do YouTube Fantastic Cursos, no qual ajuda as pessoas a conhecerem e usarem a fantasia, o gótico e a ficção científica em suas atividades de criação, pesquisa e sala de aula. Contos de fadas, tradicionais e autorais, originários da Escócia, Irlanda e Inglaterra. A História de Deirdre, 1892, Joseph Jacobs, Irlanda. Por conta de uma profecia, Deirdre vive com sua mãe adotiva numa cabana no meio da floresta. Certo dia, um caçador conta ao rei sobre o esconderijo da moça. Um dos contos mais tradicionais da Irlanda e data do período pré-cristianização. Havia um homem na Irlanda chamado Malcolm Harper. Era um homem bom e tinha uma boa cota de bens materiais. Tinha uma esposa, mas não uma família. Um dia, ouviu falar que um profeta havia chegado por aquelas paragens, e como se tratava de um senhor decente, Malcolm desejou que o profeta se aproximasse dele e de sua esposa. Tendo sido convidado ou por vontade própria,
o profeta foi à casa de Malcolm. "O senhor está fazendo previsões?" pergunta Malcolm. "Sim, algumas. Você precisa de uma previsão?" "Bom, eu não me importaria de ouvir uma previsão sua, se o senhor tivesse uma para mim e quisesse me contar." "Pois farei uma para você." "Que tipo de previsão quer?" "O que eu queria era que o senhor visse a minha sorte ou o que vai acontecer comigo, se puder me informar sobre isso." "Eu vou lá fora, e quando voltar, lhe direi." Então o profeta saiu da casa. Não havia passado muito tempo quando ele voltou. "Muito bem", disse o profeta. "Minha clarividência diz que, por causa de uma filha sua, será derramada a maior quantidade de sangue em Erin desde o início dos tempos. E os 3 heróis mais célebres que já existiram perderão a cabeça por causa dela." Um tempo depois, Malcolm teve uma filha. Ele não permitiu que ninguém fosse à sua casa, apenas ele e a parteira. E então pediu à mulher: "Você pode criar essa menina e mantê-la escondida longe daqui, onde nenhum olho possa vê-la e nenhum ouvido ouça uma palavra sobre ela?" A mulher concordou. Então Malcolm escolheu 3 homens e os mandou embora para uma grande cadeia de montanhas, distante e fora de alcance, sem que ninguém soubesse ou os visse. Ele ordenou que buscassem um outeiro, redondo e verde, no meio das montanhas, e que então o local fosse cuidadosamente encoberto, de forma que um pequeno grupo pudesse viver ali. Isso foi feito. Deirdre e sua mãe adotiva moraram numa cabana no meio das montanhas, sem que ninguém soubesse ou suspeitasse da existência delas, até que a menina completou 16 anos. Deirdre cresceu alta e esguia como uma fenda no musgo. Era a criatura de forma mais bela, de aspecto mais adorável e de natureza mais gentil que existia entre a terra e o céu em toda a Irlanda. Qualquer que fosse a tonalidade de sua pele antes, não havia ninguém que olhasse em seu rosto sem fazê-la corar violentamente. A mulher responsável por cuidar de Deirdre transmitiu a ela todo o conhecimento e todas as habilidades que tinha. Não havia uma folha de grama brotando, nem um pássaro cantando na floresta, nem uma estrela brilhando no firmamento cujo nome Deirdre não soubesse. Mas havia um porém. A mulher não queria que a jovem se envolvesse, para o bem ou para o mal, com qualquer homem vivo em todo o mundo. Mas, numa noite sombria de inverno, com nuvens negras e carrancudas, um caçador percorria as colinas cansado, e aconteceu dele perder o rastro da caça, seu rumo e seus companheiros. Uma sonolência tomou o homem enquanto vagava pelas montanhas. Então ele se deitou ao lado da colina verde onde Deirdre morava e dormiu. O homem estava fraco, por causa da fome e da caminhada, e entorpecido pelo frio, e um sono profundo caiu sobre ele. Quando se deitou ao lado da colina verde onde Deirdre vivia, teve um sonho conturbado e pensou que desfrutava do calor de uma torre encantada, as fadas lá dentro tocando música. Em seu sonho, o caçador gritou perguntando se havia alguém na torre e pedindo que o deixassem entrar pelo bem do sagrado. Deirdre ouviu a voz e disse à mãe adotiva: "Ah, mãe adotiva, que grito é esse?" "Não é nada, Deirdre. Apenas os pássaros desgarrados procurando uns aos outros. Mas deixe que passem para a clareira. Não há abrigo ou casa para eles aqui." "Ah, mãe adotiva, o pássaro pediu para entrar pelo amor do Deus dos elementos, e você mesma me diz que devemos fazer tudo o que for pedido em seu nome. Se não permitir a entrada do pássaro que está sendo açoitado pelo frio e morrendo de fome, não terei em alta conta sua palavra ou sua fé. Mas como acredito na sua palavra e na sua fé, as quais você me ensinou, eu mesma deixarei entrar o pássaro." Então Deirdre levantou-se e puxou o ferrolho da porta, deixando entrar o caçador. Ela pôs à mesa um lugar para se sentar o homem que entrou na casa e serviu-lhe comida e bebida. "Ah, por sua vida e suas vestimentas, senhor que entrou, modere a língua", disse a velha. "Não é pedir demais que mantenha a boca fechada e a língua quieta quando recebe abrigo e um fogo de uma lareira em uma noite sombria de inverno." "Bem", disse o caçador, "posso fazer isso. Manterei minha boca fechada e minha língua quieta, já que entrei na casa e fui recebido com hospitalidade. Mas pela vida do seu pai, do seu avô
e pela sua própria. Se alguns outros homens do mundo vissem essa bela criatura escondida aqui, não a deixariam com você, eu garanto. Que homens são esses a quem o senhor se refere? Perguntou Deirdre. Bom, eu vou lhe contar, minha jovem, disse o caçador. Eles são Nói, filho de Uinich, e Allen e Arden, seus 2 irmãos. Como é a aparência desses homens, se por acaso os víssemos? Indagou Deirdre. Ora, o aspecto e a forma desses homens são assim, disse o caçador. Eles têm a cor do corvo nos cabelos, a pele branca como os cisnes na água, e as bochechas são como o sangue da novilha vermelha, e sua velocidade e seus saltos são os do salmão na torrente do rio e os dos cervos na encosta cinza da montanha. E Nói é muito maior que o resto do povo de Erin. Sejam eles quem forem, disse a parteira, você sairá daqui e tomará outro rumo. E rei da luz e do sol, de boa fé e com certeza, pouca é minha gratidão por você ou por ela que o deixou entrar. O caçador foi embora e seguiu direto para o palácio do rei Connachar. Ele mandou dizer ao rei que, por favor, gostaria de lhe falar. O rei respondeu à mensagem e saiu para conversar com o homem. Qual é o motivo da sua visita? Perguntou o rei ao caçador. Eu só tinha de lhe dizer, ó rei, disse o caçador, que vi a criatura mais bela que já nasceu em Erin e vim aqui contar ao senhor. Quem é essa beldade e onde se pode encontrá-la, já que nunca foi vista antes senão por você, se é que de fato a viu? Bem, eu a vi, disse o caçador. Mas se a vi, nenhum outro homem pode vê-la, a menos que receba instruções minhas sobre o local onde ela vive. E você vai me guiar até onde ela vive? A recompensa para me guiar será tão boa quanto a recompensa pela sua mensagem, garantiu o rei. Bem, eu o guiarei, ó rei, e, embora provavelmente isso não seja o que elas querem, respondeu o caçador. Connachar, rei de Ulster, mandou chamar seus parentes mais próximos e contou-lhes suas intenções. Embora cedo tenha surgido o canto dos pássaros entre as cavernas rochosas e no bosque, mais cedo ainda Connachar, rei de Ulster, chegou com sua pequena tropa de amigos queridos durante o agradável crepúsculo do fresco e suave mês de maio. O orvalho cobria cada arbusto, flor e caule quando foram arrancar Deirdre da colina verde onde ela morava. Muitos dos jovens tinham o passo ágil, rápido e gracioso quando começaram, mas quando chegaram à cabana tinham o passo fraco, débil e vacilante por causa da distância e da dificuldade da estrada. Lá embaixo agora, no fundo do vale, fica a cabana onde a mulher mora, mas não vou chegar mais perto do que isso da velha, disse o caçador. Connachar desceu com seu bando de parentes até a colina verde onde Deirdre morava e bateu à porta da cabana. A parteira respondeu, nada menos que a ordem e o exército de um rei me tirariam da minha cabana esta noite. E eu agradeceria muito se você me dissesse quem quer que eu abra a minha porta. Sou eu, Connachar, rei de Ulster. Quando a pobre mulher ouviu quem estava à porta, ela se levantou depressa e deixou passar o rei e todos de seu séquito que conseguiram entrar. Quando o rei viu à sua frente a mulher que tinha ido procurar, pensou que nunca vira ao longo dos dias, nem em seus sonhos à noite, uma criatura tão bela quanto Deirdre, e deu a ela todo o amor de seu coração. Deirdre foi carregada sobre os ombros dos heróis, e ela e sua mãe adotiva foram levadas à corte do rei Connachar, de Ulster. Com o amor que sentia por ela, Connachar queria se casar com Deirdre imediatamente, ali mesmo, para que ela não se recusasse a se casar com ele. Mas ela lhe disse, eu ficaria grata se o senhor me desse um tempo de 1 ano e 1 dia. Eu lhe concederei isso, disse ele, por mais difícil que seja, se você me der sua palavra de honra de que se casará comigo ao fim desse prazo de 1 ano. E ela lhe deu sua palavra. Connachar conseguiu para ela uma tutora e algumas amas alegres e recatadas que se deitariam e se levantariam com ela, que a entreteriam e conversariam com ela. Deirdre era habilidosa nas tarefas das donzelas e esposas, e Connachar achava que nunca tinha visto com seus olhos mortais uma criatura que o agradasse mais. Certo dia,
Deirdre e suas acompanhantes estavam na colina atrás da casa, apreciando a vista e aproveitando o calor do sol. Então viram chegar 3 viajantes. Deirdre olhava para os homens que se aproximavam, maravilhada. Quando os homens chegaram perto delas, Deirdre lembrou-se de que o caçador contara e disse a si mesma que aqueles eram os 3 filhos de Unit e que aquele era Nói, que era uma cabeça mais alto que todos os homens de Erin. Os 3 irmãos passaram sem notá-las, sem sequer olhar para as jovens na colina. O amor por Nói atingiu o coração de Deirdre, de modo que ela não pôde fazer nada além de segui-lo. Ela suspendeu a barra de suas vestes e foi atrás dos homens que passavam pelo sopé da colina, deixando suas acompanhantes para trás. Allen e Arden tinham ouvido falar da mulher que Conachar, rei de Ulster, tomara para si e pensaram que, se Nói, seu irmão, a visse, ele a tomaria para si próprio, principalmente porque ela não era casada com o rei. Eles notaram a mulher vindo e gritaram um para o outro para acelerarem o passo, pois tinham um longo caminho a percorrer e o crepúsculo já estava chegando. E assim fizeram. Deirdre gritou: Nói! Filho de Uinit! Você vai me deixar? Que grito agudo e estridente é esse? O mais melodioso que o meu ouvido já escutou e de todos que ouvi, o mais estridente que já atingiu meu coração. Não é nada além do lamento dos cisnes de Conachar, disseram seus irmãos. Não! É o grito angustiado de uma mulher, disse Nói, e ele jurou que não avançaria mais até ver de quem era o grito, então voltou. Nói e Deirdre se encontraram, e Deirdre beijou Nói 3 vezes, e deu um beijo em cada um de seus irmãos. Com a confusão em que se encontrava, Deirdre ficou vermelha como fogo e sua cor veio e desapareceu tão depressa quanto o movimento do álamo à beira do rio. Nói pensou que nunca tinha visto criatura mais bela. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.